gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou dar continuidade. Falei sobre as 7 igrejas. Se você não assistiu, por favor, assista. Também tenta olhar no meu blog sobre isso, porque esse é o começo de Apocalipse. Então, para a gente dar continuidade, é bom se você também puder pegar sua Bíblia, pegue sua Bíblia para a gente poder estar estudando sobre isso. Então, hoje eu vou começar a falar sobre os 7 selos. Os 7 selos vai começar dando abertura sobre os fins dos tempos. Então, isso é muito importante para a igreja, porque a gente tem que se atentar aos sinais de Deus, a gente tem que se atentar ao que está acontecendo com o mundo, porque para a gente não ser enganado, para a gente não perder tempo e estar atento sobre o que Deus quer que a gente faça neste tempo. Então, em Apocalipse 6, começa falando dos 7 selos. E eu vou dar uma leitura aqui sobre o primeiro selo. Vou começar lendo, que está em Apocalipse 6. E fala: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, eu estava até conversando com meu esposo sobre isso, porque será que esse de vencer é algo bom ou ruim? E eu vejo assim, que eu acho que é algo ruim, porque Jesus começa a abrir os 7 selos, e quando eu for dar continuidade dos outros selos, a gente vai ver que não são coisas boas, que na verdade cada vez mais vai piorando, mas que a gente possa sempre estar olhando para Deus. Então, o primeiro selo, como eu falei, vem um cavalo branco e ele vai vencer. Não sei o que é, ele vai vencer sobre o que. E depois abre o segundo selo. E no segundo selo é um cavalo vermelho. E neste cavalo vermelho é que ele tirasse a paz da terra, e para que matassem uns aos outros, e foi dada uma grande espada. Esse é o segundo selo. O terceiro selo vem com um cavalo preto. E o cavalo preto, ele tinha uma balança na mão. Com essa balança na mão, João ouviu uma voz dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Só para dar uma explicação, esses 4 animais, eles são seres de Deus, eles foram criados por Deus, eles estão no céu e adoram a Deus. E falaram isso, que se vocês foram ver, está em Apocalipse 6:6, esses animais dizendo isso, e algo iria acontecer sobre o dinheiro. Então, pode ser uma crise financeira que vai vir sobre a terra, que vai vir sobre a gente. Conforme o que a gente vai escutando sobre o que está acontecendo agora, e muita gente não está trabalhando, eu posso imaginar que próximo ano possa sim vir uma crise econômica para praticamente o mundo inteiro. Isso é o que eu tenho ouvido e me atentado sobre como está a parte, por exemplo, do Brasil mesmo, né, que já, comparado com o dólar subiu e o dinheiro brasileiro, na verdade, baixou, né? Então, a gente tem que estar olhando também para o que está acontecendo em volta do mundo, porque para a gente não perder a nossa salvação, para a gente não ficar longe de Deus, porque muita coisa vai vir que vai abalar o mundo, e quem não estiver firme em Deus pode muito bem deixar a salvação, pode muito bem deixar Deus, porque pensa que isso é uma obra de Deus, mas isso não é uma obra de Deus. Deus só está deixando o mal agir aqui no mundo. Mas, como eu vou dar continuidade ao 4º selo, que está em Apocalipse 6, do versículo 7 em diante, fala: e olhei, e eis que um cavalo amarelo,
estava sentado sobre ele, tinha um nome, e o nome era Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Esse foi o quarto selo. O quinto selo já não vai ter mais sobre o cavalo, vai começar do capítulo 6, né, de Apocalipse, e começa no versículo 9 do capítulo 6. E fala sobre que quando abre o quinto selo, João disse assim: vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E no versículo 11 fala: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Isso daqui, este selo, que é o quinto selo, ele me estremece por dentro, sabe? Porque é algo muito sério. Eu pensei assim, será que vai vir uma guerra para o mundo? Se a gente for comparar a Segunda Guerra Mundial, quem foi mais assim prejudicado foram os judeus, e é tanto que eles usavam algo nos braços, né, para simbolizar que eram judeus. Então, por que tinha que ter essa diferença entre os demais? Por que tinha que estar assim sempre olhando para eles, né? Então, eu vejo isso, que conforme falou no quinto selo, vocês podem ler sobre isso, pegar sua Bíblia, que está em Apocalipse 6, começa no versículo 9. Então, eu vejo isso, que como fala essa palavra, vai vir uma guerra, a igreja vai ser prejudicada, vai ter muitas pessoas cristãs mortas, e assim, quando, eu não sei, mas essa é a interpretação que eu tive. Se a gente for comparar com a história, então vai se repetir o que já aconteceu, mas vai vir de forma diferente, né? Como a Primeira Guerra foi de um jeito, a Segunda foi de outro. Então eu imagino isso, que a Terceira Guerra vai ser de outro jeito, mas sempre com esse propósito, né, de morte, e a igreja vai ser prejudicada, como foi na Segunda Guerra, que prejudicaram os judeus, que mataram e ficavam assim em pé de guerra, né, como se estivesse marcando mesmo quem era judeus, como se esses têm que morrer de certeza, sabe? Outras pessoas também morreram, mas é isso que eu vejo, que é como se fosse uma perseguição para a igreja, e isso não é de Deus. Eu ouvi um pastor que foi para uma TV e foi falar que não sabia se o coronavírus é ou não é de Deus. Claro que não é. Deus só está deixando o mal se manifestar aqui na Terra, mas isso não é de Deus. Deus não criou o coronavírus, não tem nada a ver com isso, sabe? Porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é esperança, Deus é salvação. Então, que a gente não venha se confundir, né? Que as pessoas de Deus não venham se confundir com essas coisas, que seja claro sobre o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, terminei o quinto selo falando sobre isso, e agora eu vou para o sexto. O sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então, vou parar por aqui. Tem mais coisas, se você quiser, continue dando a leitura em Apocalipse 6, do 13 em diante. O 7 eu não vou ler por conta disso, que ele vai falar mais sobre o sexto selo. Mas eu quero dizer assim, que eu vi o amor de Deus com isso, porque assim, as pessoas mesmo que morreram aqui na Terra, os cristãos foram salvos, vão ser salvos,
E eu vi assim, disso da natureza, do sol, das estrelas, tudo isso caírem, deixar de brilhar, tudo isso eu vi como, assim, a revolta, a indignação de Deus por conta disso, de que a igreja estava morrendo, a igreja estava sofrendo. Deus não quer que a gente sofra, mas infelizmente, quem estiver nessa ocasião, se a gente tiver que passar por isso, então a igreja vai sofrer, sabe? Mas vai ter só um sofrimento que será aqui na terra e depois Deus vai agir. E o mais importante é isso, a gente ir para o céu, independente se vamos ter que passar por isso ou não, o mais importante é ir para o céu. Que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna, que é mais importante do que uma vida passageira. E eu vi isso, eu vi o amor de Deus por conta de que o sol pertence a Deus, as estrelas pertencem a Deus e a lua pertence a Deus. Então, e a igreja pertence a Deus. Então, por conta de terem ferido a igreja, eu vi isso, que Deus não se manifestou diante de matar as pessoas que mataram a igreja, mas eu vi isso como o amor de Deus mostrando assim indignação pela morte da igreja, porque Jesus veio ao mundo para nos salvar e não para nos matar. E como é que pode seres humanos matando outros seres humanos, não é? Mas isso é a manifestação não de Deus e nem deles, nem dos humanos, porque Deus não criou o ser humano para matar um ao outro. Mas é a manifestação mesmo, tem algo por trás que é maligna, satânica, e a gente tem que falar sobre isso, porque nem outro lugar a gente vai ouvir, se não for da igreja, sobre demônios, sobre esse lado maligno. Então a gente tem que se levantar para falar, alertar a igreja principalmente, porque a igreja, ela acredita, né? Nós acreditamos nisso, e a gente tem que alertar nossos irmãos, a gente não pode deixar ser enganados pelo mundo ou pela manifestação demoníaca. Pelo contrário, a gente tem que continuar firme e forte em Deus. E agora eu vou terminar falando sobre o sétimo selo. O sétimo selo vai começar falando no capítulo 8. Por isso que eu não vou ler o capítulo 7, que é dar continuidade ao sexto selo, que eu comecei falando sobre que vai vir a manifestação sobre física, né, diante do sol, das estrelas e da lua. Então, a lua vai ficar como sangue, as estrelas vão cair e o sol vai se tornar negro. Mas tem mais coisa no sexto selo, mas eu vou deixar aí como atividade para vocês, quem tiver curiosidade, quem quer saber mais. Então, leiam o capítulo 7 para saber mais coisas sobre o sexto selo. E agora eu vou terminar com o sétimo, que está no capítulo 8 de Apocalipse, que vai falar: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, no sétimo selo vão vir 7 anjos com 7 trombetas. E eu vou ter que dar continuidade em outro vídeo sobre isso, porque cada anjo, conforme toca as trombetas, vai acontecendo uma coisa em seguida. Então, o anjo toca uma trombeta e aí acontece uma coisa, aí vem o segundo, toca de novo e acontece outra coisa. Então, para o vídeo não ficar grande, eu vou parar por aqui sobre os selos, mas vou fazer outro dizendo sobre o sétimo selo, que vem os 7 anjos com 7 trombetas e vai acontecer 7 coisas na Terra. E até então a gente pode ver que, conforme o que eu já falei sobre os 7 selos, até agora nada foi falado sobre o arrebatamento.
Então, que a gente possa entender, ainda não chegou o arrebatamento. E eu vou explicar para vocês, já vou aqui falar um pouquinho, né, do próximo vídeo, mas falando sobre o arrebatamento vai acontecer no 7º selo, com o 7º anjo tocando a 7ª trombeta. Então, é 777, vocês estão entendendo? Então, se a gente for lembrar, quem já leu Apocalipse, né, vai falar assim que a marca da besta é 666, mas aí depois eu parei para pensar e o número de Deus é 777, de Apocalipse, por conta disso que eu tô falando, né, que o arrebatamento vai vir para a igreja com a abertura do 7º selo, com o 7º anjo, com a 7ª trombeta. Então, que a gente possa estar atentos a isso. Eu vou explicar muito melhor, falando um por um e deixar por último, né, explicar, e vou falar, mostrando na Bíblia sobre o arrebatamento no próximo vídeo, né? Que vocês possam ficar com Deus, que Deus os abençoe, livre de todo mal a gente, e que possamos chegar no céu e encontrarmos no céu, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.